Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui uma decisão que eu tomei na minha carteira de investimentos, que foi vender todas as minhas cotas do VGHF11, tá? Não é clickbait, eu realmente vendi, tá aqui para vocês ontem, no dia 13 do 4 de 2026, eu vendi todas as minhas 424 cotas do VGHF11. Eu não sou de estar vendendo cotas de fundos imobiliários, tá? Porque fundos imobiliários, para mim, o foco principal é receber dividendos. Mas eu vou estar explicando para vocês aqui o racional por trás, o porquê que eu decidi retirar esse fundo imobiliário da minha carteira e mostrar para vocês que aqui foi mais um dos erros que eu cometi na minha carteira de investimentos, tá? Não é clickbait. Não é clickbait, aqui eu estou mostrando a realidade como ela é, como eu sempre falo para vocês aqui, é skin the game, tá? Quando eu acerto, quando eu compro um ativo que performa bem, eu trago aqui para vocês, mas também quando eu erro aqui, total transparência, tá? Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu não dou recomendação de investimento, nem tampouco de compra ou de venda, sempre falo para vocês aqui não tomarem decisões pautadas simplesmente em um vídeo que eu posto aqui no canal, porque eu não sou eu não sou analista de investimentos, não sou gestor de carteiras para estar dando recomendação. Aqui é uma pessoa comum, tá? Que toma decisões como um trabalhador comum, tá? Motoboy, que compra, vende ativos aqui na Bolsa de Valores, horas acerta, horas erra, tá? Mas a responsabilidade total é minha, é meu dinheiro, tá? Então estou tranquilo com essa decisão. Eu estou tranquilo quanto a essa decisão, se eu errar em um ativo e perder dinheiro. O que seria totalmente diferente se armaria 3 vezes aqui, eu estivesse dando indicação de investimento e você comprasse um ativo que eu recomendei e você estivesse perdendo dinheiro, tá? Eu não faço isso, acho uma falta de caráter medonha, até porque eu não sou capacitado, tá? Então vamos dar continuidade para o vídeo aqui, mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like aqui, tá? Deixa o like no canal e comenta aqui, tá? Se você é investidor do VGHF11, se você é investidor do VGHF11, se você está comprando, se você já vendeu todas as suas cotas, deixa a sua opinião aqui sobre esse ativo, tá? Mas acompanhe o vídeo aqui até o final. O principal motivo que me fez, tá, vender o VGHF11 é a questão da performance desse fundo imobiliário, tá? É a performance desse fundo imobiliário. Você vê aqui que o fundo imobiliário aqui, como eu mostro para vocês, vocês veem aqui como eu mostro para vocês, esse fundo imobiliário ele já chegou a ser cotado a R$10 e de lá para cá só ladeira abaixo, tá? Chegando a R$6,96. O meu preço médio no VGHF11 era R$8,09, tá? E eu vendi a R$6,90. Como vocês podem ver, aqui eu perdi dinheiro, tá bom? Eu perdi dinheiro porque eu realmente me desfiz dessas cotas, vendi todas como eu mostrei aqui para vocês. Quando você compra um ativo e você mantém ele na carteira, mesmo que ele desvalorize e você não vende, você não está perdendo nada, porque você ainda está com a mesma quantidade de ativos, porém diminuiu ali o valor, o seu valor em dinheiros, mas a quantidade de cotas é a mesma, né? Então eu fiz essa movimentação, vendi o VGHF11 porque, como eu mostrei aqui, o fundo saindo aqui de R$10 para R$6,90. Esse é o único motivo? Não. A gente tem que entender o que está por trás disso. O VGHF11, há muito tempo que eu venho acompanhando, estudando esse ativo, e é super importante que vocês leiam relatórios, estejam atentos às informações essas que saem diretamente no Google mesmo, tá? No Google, no YouTube, para vocês estarem por dentro do ativo. O VGHF11 ele vem, cara, há muito tempo entregando um mau resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque durante todo esse tempo, em algum tempo, eu mantive o VGHF11, eu acho que mais por viés emocional, tá pessoal? Como assim? Eu acreditava que o fundo fosse se recuperar. Mas, como eu sempre falo, você tem que deixar o emocional de lado e analisar o racional, tá? E aqui está meu erro. Eu não analisei racionalmente, tá? Começando aqui para dar embasamento à minha tomada de decisão e você entender o que está acontecendo com o VGHF11, tá? Para que você não fique com os olhos cobertos diante desse ativo.
VGHF11 ele desaba 30% e dividendos encolhem. E dividendos encolhem. Ainda vale a pena investir no fundo imobiliário? Aqui, como mostrei aqui, o fundo imobiliário nesse tempo aqui foi uma matéria da Mariana Duarte, tá? No dia 23 de março, o VGHF tinha desabado 30% e os dividendos encolhido também. Um dos principais motivos foi a mudança estratégia. Por quê? Porque o VGHF11, durante muito tempo, ele foi um FII de papel, tá? Um FII totalmente papel, onde ele investia majoritariamente em CRIs, em títulos de dívida, tá? E com a nossa taxa Selic alta, com a taxa Selic alta em 14%, 15%, os fundos imobiliários de papel, eles entregam um melhor resultado no quesito dividendo, tá? No quesito dividendos. Porém, o VGHF11 ele começou a mudar essa estratégia. Ao invés de ter bastante participação em CRIs, ele começou a ter participações em fundos imobiliários. Tá? Em fundos imobiliários a gente vai chegar nessa parte aqui de um grande conflito de interesses que teve. Ok? Quando você pega a relação de outros fundos imobiliários de papel, você pode puxar aí o MXRF11, outros fundos de papéis aí, que vocês vão ver que os dividendos deles ali estão estáveis. E os fundos não desvalorizaram tanto, tá? Em 2021, o fundo custava R$10, nesse momento está R$6,90. Aqui na matéria estava R$7, mas ele está R$7,90. O VGHF11, ele pagava bons dividendos em 2021, quando a gente pega a relação de dividendo aqui, olha, em dezembro de 2021, peraí. Em dezembro de 2021, o VGHF11 ele chegou a pagar 18 centavos por cota, como vocês podem ver, tá? E hoje ele está pagando 7 centavos. Cláudio, esse é um dos motivos? É um dos principais motivos, tá? Não só a questão da redução dos dividendos, é porque há muitos anos, tá? Há 4 anos basicamente, 4, 5 anos, o VGHF11 vem reduzindo seus dividendos, não são estáveis, não são regulares. Enquanto tem outros fundos imobiliários que têm mantido o mesmo padrão ou estão aumentando, o VGHF11 está diminuindo. Você vê, olha, saiu aqui de 18 para 16, depois baixou para 9, aí subiu um pouco aqui para 12, tá vendo? Aí caiu para 10, depois caiu para 8, 9, 9, 9, depois 9, depois caiu para 8 e agora caindo para 7 centavos. Então o fundo não está conseguindo entregar um bom resultado no quesito renda, tá? No quesito renda e muito menos no quesito valorização, que é o forte, que é o que o fundo tem focado. Quando a gente pega aqui o comparativo de estratégia do VGHF11, olha, em 2023, o fundo imobiliário ele tinha 60% da renda do FII era de CRIs, tá? Sua carteira era composta por 60% CRIs e 21% fundos imobiliários. Agora em 2026 mudou totalmente. O fundo imobiliário, o VGHF11 ele só tem 25% da sua carteira em CRIs, o restante aqui fundos imobiliários. Então aqui o motivo pelo qual essa queda drástica nos dividendos. Outro motivo ao qual eu caí fora do VGHF11, esse fundo imobiliário também ele teve aqui um conflito de interesse. Olha, o principal conflito de interesse apontado no VGHF11 é a alocação de parte do seu patrimônio em cerca de 10,45% em setembro de 2025 em fundos da própria gestora. Então, além dele não estar investindo em CRIs, que era o foco principal desse ativo, que é algo que está gerando muita renda nesse momento de taxa de juros alta, o fundo imobiliário ainda fez uma movimentação altamente estranha, né? Onde ele colocou 10,45% em ativos da própria gestora, da Valora. Tá aqui os fundos imobiliários que ele comprou. A estrutura é permitida pela CVM, mas isso aqui gera uma interrogação na cabeça do investidor. Pô, será que não vai gerar um conflito de interesse? Por que ela está colocando ativos da própria gestora e não de outros, né? E aí, sem contar que é uma concentração muito grande. Em novembro de 2025, o VGHF11 enfrentava críticas devido à queda na cotação. Quando a gente vem aqui
A gente ir para a cotação, você vê a queda aqui, o fundo saindo da base de R$ 10 para nesse momento 6,96, né? Então, mais um dos motivos aqui. O outro eu já expliquei, que foi a redução de dividendos. O VGHF11 reduziu seus dividendos para 7 centavos por cota no final de 2025, né? Chegando ao menor patamar histórico do fundo imobiliário. O fundo estabilizou o pagamento em 7 centavos por cota, tá? Mas é muito baixo. Isso aqui dá 1% ao mês? Dá 1% ao mês quando você olha para a cota de hoje. Mas quando você olha para a cota de quem comprou lá atrás, em 2021, 2022, esse dividendo está muito abaixo, tá? Então, os fundos imobiliários, eles sempre foram conhecidos por serem uma espécie de renda fixa, tá? É um ativo de renda variável, mas que entregava uma rentabilidade de renda fixa. Quando você pega o VGHF11 hoje, ele não se encaixa nesse perfil, ele está perdendo muito para a renda fixa, tá? Como eu falei para vocês, eu vendi o VGHF11 perdendo dinheiro no quesito valorização, pois eu comprei esse ativo aqui a R$ 8,20 e vendi a R$ 6,90, dá mais de R$ 1 por cota, né? Quando a gente pega todo o dividendo que eu recebi desse fundo imobiliário aqui, todo o período, eu recebi R$ 559,74 de dividendos. Isso aqui meio que coloca aqui o investimento no 0 a 0, né? Então, por um lado eu perdi na cotação, por outro eu ganhei nos dividendos, que é o foco do fundo, mas quando você soma tudo meio que fica no 0 a 0. Só que você analisar o tempo que eu passei com dinheiro nesse ativo aqui, então eu perdi dinheiro, cara, porque meu dinheiro não valorizou, pelo contrário, ele perdeu para a inflação. E é um dos grandes questionamentos das pessoas que falam sobre fundos imobiliários, que eles não corrigem pela inflação, e aqui o VGHF11 em si, tá? É um ativo que confirma essa teoria, mas tem outros fundos imobiliários que performam bem. Eu vou deixar de investir em fundos imobiliários? Não, de forma alguma, só que eu tirei, para mim, eu tirei aqui a maçã podre da minha caixa, dos meus ativos, tá? Então hoje eu não tenho mais VGHF11, vendi aqui, como deixar aqui a ordenzinha aqui, ó, direto da Rico para vocês, todas as cotas do VGHF11, porque para mim o fundo mudou totalmente a estratégia. Não faz sentido investir nesse ativo. Amanhã, depois ele pode valorizar, voltar para os R$ 10? Pode, mas eu passei todo esse tempo com esse ativo, esperando ele melhorar, não melhora, a gestora só está tomando decisões que são no mínimo duvidosas, rendimentos caindo, então não faz sentido para mim mais ter esse ativo em carteira. Então vendi todas as cotas do VGHF11 e investi em outros ativos aqui que vão me trazer um retorno melhor, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre isso, tá? Sei que vai ter muita crítica aqui, deixa aí nos comentários. Fala também se você já investiu nesse ativo ou não, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Valeu!